O primeiro capítulo remete você, caro pós-graduando, à história da matemática. E a partir desta, tem a finalidade de fazer com que você identifique a produção do conhecimento ao longo dos tempos, demonstrando que a matemática está interligada com os mais variados campos do saber. A partir da perspectiva ligada ao campo do saber e ao campo do fazer, neste capítulo você terá por objetivos reconhecer que a história da matemática é inseparável da história da humanidade, valorizar a história da matemática como recurso didático. Entendemos que a evolução da humanidade não pode estar dissociada da evolução da história da matemática. Desde os tempos dos babilônios até os dias atuais, tem sido importantíssimo o papel desta ciência em muitas manifestações. A matemática como ciência fez com que o homem evoluísse e, junto com este, a matemática evoluiu também. Temos, por exemplo, as manifestações artísticas, científicas e econômicas, que levaram às transformações políticas e sociais e, consequentemente, educacionais. Você, pós-graduando, enquanto mediador, deve dar continuidade ao processo, aproveitar a curiosidade de nosso aluno, o gostar das histórias, levando-o desde muito cedo a entrar em contato com o mundo mágico das histórias da matemática. Outra forma de trabalharmos a história da matemática que destaco é com dramatizações e teatro, seja em nossas aulas ou contar com a ajuda de profissionais de outras áreas. As histórias poderão ser retiradas de muitos lugares, livros, internet, televisão, filmes, e igualmente nos livros didáticos. Certamente podemos compreender os conceitos matemáticos de forma mais clara, por meio da história da matemática. Buscar entender as situações-problema que os povos criavam e a forma como resolviam. Há cerca de 3 milhões de anos, os seres humanos necessitavam de poucos conhecimentos matemáticos. Noções de mais, menos, maior, menor, para aquele período histórico eram suficientes, pois viviam da caça e da colheita. Com o desenvolvimento e o surgimento de novas necessidades, em virtude das dificuldades enfrentadas, se tornou necessário o aprimoramento dos recursos para a caça, como a utilização de armadilhas, redes, cestos e roupas de pele. A partir de então, a matemática passa a se desenvolver a todo vapor e a ser utilizada por diferentes povos. Começa a auxiliar no progresso individual e coletivo, na busca de situações das situações-problema em que o homem se encontrava, auxiliando no desenvolvimento da história e das ciências. Muitas portas do conhecimento já foram abertas e muitas outras serão a partir de nossas descobertas e das gerações futuras. Assim, a construção do novo conhecimento acontece, abrindo mais e mais possibilidades do saber humano. É a história da matemática acontecendo. A história da matemática, portanto, deve ser utilizada como recurso pedagógico. Isso exige de você, professor, professora, muita pesquisa e estudo. E como os números inteiros são coleções de uns, o 1 devia ser a matéria essencial de que o universo é construído. Pythagoras' whole belief system was doomed. And ironically, it was the triangle that made him famous, which was to prove his undoing. Se o número 1 estava no centro de tudo, também deveria estar na essência de todos os triângulos, até mesmo do triângulo retângulo com 2 lados iguais. O problema é que ele não está. Like everyone else before him, Pythagoras couldn't conceive of numbers unless they represented actual things. A 1 was not a 1 unless it stood for 1 chair, or 1 step, or 1 television presenter. But the mathematicians who followed Pythagoras broke free of these constraints. Arquimedes adorava os jogos com números. E levou a matemática ao reino do inimaginável, porque nesses jogos ele permitia que os números fizessem coisas impossíveis, que descobrissem, por exemplo, quantos grãos de areia seriam necessários para encher o universo. E apesar de alguns desses jogos matemáticos parecerem inúteis, eles algumas vezes deram resultados práticos de que nos beneficiamos até hoje.
Arquimedes vivia em Siracusa, e quando os romanos invadiram a cidade em 212 a.C., ele estava no meio de um cálculo particularmente intrincado. Na verdade, estava tão envolvido que tudo o que conseguiu dizer foi: imploro que não perturbem este momento. Talvez não tenha sido uma atitude sábia. O número 1 vai para o exército. Ele se tornou a espinha dorsal do mundo romano, enquanto os romanos o usavam para impor uma rígida organização numérica em seu exército. The great aim of the Roman world was to keep things ticking over. Theoretical mathematics just wasn't them. Não é surpresa, então, que os algarismos romanos sequer fossem usados para calcular. Qualquer cálculo tinha de ser feito em uma tábua de contar, uma versão primitiva do ábaco. Enquanto o poder de Roma se espalhava, o mesmo acontecia com seu sistema numérico. Ao longo dos 500 anos seguintes, toda a Europa, da Espanha à Turquia, caiu sob o controle romano. E mesmo quando o Império começou a ruir, seus numerais continuaram em pé.